Boa tarde, iremos apresentar sobre a segunda e terceira lei da termodinâmica. Eu sou o Everson Júnior e irei apresentar junto com o Pedro e a professora Eliângela do quarto trabalho avaliativo. A termodinâmica é a parte da física que estuda as leis que regem as relações entre calor, trabalho e outras formas de energia. As principais definições dessas grandezas da termodinâmica são as leis, sendo quatro. A primeira, a lei zero, a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei. Mas especificamente no trabalho abordaremos apenas a segunda e a terceira lei da termodinâmica. Desenvolvida por Rudolf Clausius, a segunda lei estabelece condições para que as transformações termodinâmicas ocorram. Dentre as duas leis da termodinâmica, a segunda lei é a que tem mais aplicação utilizada em máquinas e utilização nas indústrias, pois trata diretamente do rendimento de calor de máquinas térmicas. Enunciada por Clausius, o calor não pode fluir de uma forma espontânea, de um corpo a temperatura menor para um corpo de temperatura mais alta, tendo como consequências que o sentido natural do fluxo de calor e da temperatura mais alta para a mais baixa é que para o fluxo que seja inverso, é necessário que um agente externo realize um trabalho sobre o sistema. Bom, Clausius intitulou isso como uma forma de relação entre o fluxo de calor e o fluxo mecânico. Bom, isso introduz um pouco do conceito de entropia. O trabalho de Clausius e de Kelvin trouxe mais claro o calor, que não era nenhum mistério fluindo, mas sim uma forma de energia. Bom, é impossível a construção de uma máquina em que, operando um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebida de trabalho. Esse é uma afirmativa que implica muito. Bom, não é possível que um dispositivo tenha um rendimento de 100%, ou seja, por menor que seja, sempre ali alguma outra quantidade que não vá se transformar efetivamente em trabalho. Não vai ter um trabalho efetivo. Bom, o calor só é transferido de uma forma espontânea de um corpo com a temperatura maior para um corpo com uma temperatura menor. Bom, essa transferência de energia é um passo irreversível. Temos aqui mais ou menos uma imagem que explica isso. Aqui a fonte de calor. Bom, todo processo tem perda, e essa perda é medida através de uma grandeza, entropia, que mensura essa parcela de energia. Aqui temos um exemplo de uma máquina térmica. As primeiras máquinas térmicas foram uns dispositivos mecânicos a serem utilizados numa escala indústria, por volta do século XVIII. Na forma mais primitiva, era usado o aquecimento para transformar água em vapor, capaz de movimentar um pistão, que por sua vez movimentava o eixo, que se tornava a energia mecânica mais utilizada para as indústrias na época. Bom, tendo isso no século XVIII, em que a tecnologia não tinha avançado, os conhecimentos mais fundos ainda não tinham alcançado. Chamamos de máquina térmica os dispositivos que utilizam duas fontes térmicas e que faz com que a energia térmica seja convertida em energia mecânica, no caso, trabalho. Aqui temos um exemplo. Aqui onde estou circulando a fonte quente, temperatura 1, com a segunda fonte, a fonte fria, que seria o trabalho 2, e aqui geraria essa proximidade de vapor. Utilizando valores absolutos das quantidades de calor, pois em uma máquina que tem como objetivo o resfriamento, por exemplo, são valores negativos, ou ao contrário, e neste caso, o fluxo de calor acontece em temperatura menor para maior. Mas conforme a segunda lei da termodinâmica explica, este fluxo não acontece num nível de espontaneidade, logo é necessário que seja um trabalho externo, com fonte de aquecimento, com fonte de resfriamento,
e assim por diante. Olá a todos, aqui é o Pedro. A minha parte vai ser a terceira lei da termodinâmica. Como todo mundo, a maioria das pessoas sabem, há um comparativo didático entre as três leis da termodinâmica, onde a primeira lei diz que não se pode ganhar, a segunda lei não se pode nem empatar, e a terceira lei pode se empatar somente no zero absoluto. Em outras palavras, a terceira lei da termodinâmica afirma que no zero absoluto é possível que uma máquina tenha rendimento de 100%, ou seja, a energia térmica em forma de calor. Essa mesma energia pode ser totalmente transformada em trabalho sem perdas alguma. Por isso foi afirmado que no zero absoluto pode haver um empate, pois não se cria energia, mas também não se perde, pois é transformada em sua totalidade. No zero absoluto, a energia interna do corpo é nula, não havendo nenhum movimento molecular. O calor seria totalmente transformado em trabalho, como diz a terceira lei. Contudo, o zero absoluto nunca é atingido em laboratório, o que faz com que a hipótese da terceira lei seja apenas teórica, quando a temperatura é exatamente igual a zero. Entretanto, não foram eliminadas as hipóteses para as situações em que a temperatura se aproxima do zero absoluto. Em 1907, Walter Nernst propôs uma lei que tratava dessas situações, em que a temperatura se aproximava do zero absoluto. Ele dizia que a entropia do sistema tende a zero e a sua temperatura tende a zero. Essa lei de Nernst ficou conhecida como terceira lei da termodinâmica, na qual eu vou explicar. A entropia, o que a entropia faz? Ela mede o nível de desorganização molecular do sistema. Quanto maior a temperatura, maior a entropia, pois as moléculas mais aquecidas se movimentam mais e tendem a se espalhar no volume. Com o conceito de entropia, a segunda lei da termodinâmica também pode ser escrita da seguinte forma: se um processo ocorre em um sistema fechado, a entropia diminui, permanecendo constante para os processos reversíveis, ou aumentando para processos irreversíveis. Processos reversíveis podem voltar ao seu estado inicial, enquanto os irreversíveis não. Um exemplo prático: e quando se coloca numa gota de água em uma chapa quente de forma que esta sofra uma calefação. Dificilmente a gota voltará ao seu estado inicial, sendo este processo irreversível. Já um recipiente com água, ao ser resfriado, torna-se um volume de gelo, mas se aquecido pode voltar a ser líquido, novamente, sendo processo reversível. No contexto das três leis, sendo impossível ter uma máquina térmica com 100% de eficiência, considera-se um processo reversível o processo ideal pelo qual é obtido a eficiência máxima em uma máquina térmica, mesmo que ainda se tenha o N maior que 1. Destaca-se alguns fatores que fazem um processo se tornar irreversível, como reações químicas espontâneas, fricção e deslizamentos ou escoamentos de fluidos, expansão de gases ou líquidos para uma pressão menor que não haja resistência, deformação inelástica, fluxo de corrente elétrica em resistências, transferências de calor em sistemas com diferenças de temperaturas finitas, entre outros. Como eu expliquei aqui, a terceira lei da termodinâmica, às vezes chamada de teorema de Nernst ou postulado de Nernst, relaciona a entropia e a temperatura de um sistema físico. Essa terceira lei nos permite encontrar o valor absoluto da entropia que não mede o feito no quadro de termodinâmica clássica. Essa lei é válida somente para gases, durante o momento que o T se encontra no valor de zero. Não há diferença de entropia, então um número infinito de operações que se há necessário. Também deve tender a zero a capacidade do calor, da pressão constante em um volume constante do coeficiente de expansão térmica e alguns valores semelhantes. As considerações finais. Podemos concluir que termodinâmica compreende um importante ramo da física em que as leis são as principais definições de grandezas. De acordo com a segunda lei, o calor por si mesmo jamais flui de um objeto frio para um objeto quente, ou seja, o calor flui espontaneamente de um corpo quente para um frio.
O inverso só ocorre com a realização de trabalho. Já a terceira lei da termodinâmica afirma que o zero absoluto é possível que uma máquina tenha rendimento de 100%, ou seja, a energia térmica em forma de calor pode ser totalmente transformada em trabalho. Então, essa foi a nossa apresentação. Agradeço a todos pela atenção e até mais. Por aqui me despeço também. Muito obrigado, espero que tenha desenvolvido aprendizado em cada um e que tenham gostado também sobre os princípios da segunda e terceira lei da termodinâmica. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo semestre.